Olá! Nesse vídeo a gente vai conhecer a estrutura agora de moléculas que são precursores e derivados de lipídios. Dentro dessa classe, a gente pode dividir entre os esteroides e as lipoproteínas. No caso dos esteroides, a gente tem moléculas que são formadas pelo que a gente chama de núcleo esteroide. É essa molécula aqui, né, a gente tem quatro anéis, né, estão fundidos. Então, isso faz com que, né, uma vez que seja um anel, a gente tem aqui as ligações duplas e uma vez que eles estão fundidos, isso faz com que a gente tenha uma estrutura planar, né, a gente não tem muita movimentação nesses carbonos, né, então a gente tem aí uma estrutura rígida, né, num único plano, e isso tem consequências importantes para as moléculas que são formadas por esse núcleo esteroide. Então, por exemplo, vários hormônios, né, como os hormônios sexuais e entre outros, são formados por moléculas que têm essa estrutura. Uma molécula bastante popular, vamos dizer assim, formada por esse núcleo esteroide é o colesterol. O colesterol é uma molécula formada pelo núcleo esteroide, ligada a uma cadeia alquil, e a gente tem aqui uma cabeça polar que pode ser esterificada e formar então um éster de colesterol. Então, essa molécula colesterol é importante constituinte das membranas biológicas e é um precursor, né, para uma série de outras moléculas com atividades bastante variadas, né? Então, os hormônios esteroides, por exemplo, são derivados dessa molécula de colesterol. Reparem que elas têm esse núcleo esteroide, né, e algumas outras modificações que faz com que elas desempenhem, interajam com moléculas diferentes. Isso não só hormônios que a gente tem, né, nos animais, né, nos humanos, mas também tem uma série de hormônios em plantas que também são formados por essas estruturas. Além disso, várias vitaminas, né, como é o caso aqui, que está representada a vitamina A, a vitamina D, são moléculas também derivadas da molécula de colesterol. No caso da vitamina A, a gente tem essa grande importância como um pigmento visual, né? Deficiência causa cegueira, causa alterações na pele, deficiência de vitamina D causa raquitismo. Então é importante que a gente tenha essas moléculas, né? E essa molécula precursora, né? O colesterol, para derivar essas outras moléculas tão importantes. Um outro exemplo aqui é a ubiquinona, que vai ser importante para transportar elétrons na membrana das mitocôndrias. Vocês vão ouvir falar bastante da ubiquinona estudando metabolismo, né? Mitocôndrias, geração de ATP, cadeia transportadora de elétrons. E um outro exemplo aqui, o ácido biliar, que vai ser importante para solubilizar gorduras vindo da dieta, que também é um derivado do colesterol. Então, a molécula de colesterol é uma molécula muito importante para formar uma série de outras moléculas super importantes para o nosso organismo. Além disso, existem outras moléculas também derivadas do colesterol, que são naturais, mas que são usadas na medicina, na farmacologia, né? Como é o caso da eritromicina, que é um antibiótico, anfotericina B, que é um antifúngico, lovastatina, que é uma estatina, que é utilizada no tratamento quando você tem, né, quantidades muito grandes de colesterol, então, circulando, né? Então, todas essas moléculas também são derivadas dessa molécula de esteroidal, né, que é a molécula de colesterol. Então, além dos esteroides, a gente tem também como derivados, né, as lipoproteínas. As lipoproteínas são moléculas, na verdade, que podem ser chamadas também de partículas, né, que na verdade são formadas por vários lipídios, e elas têm relação com o transporte de lipídios tanto no sangue, né, no plasma, quanto no líquor, né? Porque se a gente tem lipídios, que são moléculas bastante apolares, né, como que a gente vai transportar essas moléculas nesses sistemas que têm uma solução aquosa, né?
O jeito é juntar o lipídio com uma proteína, formando o que a gente chama de lipoproteína. Então, quando você junta os lipídios hidrofóbicos com proteínas hidrofílicas, você aumenta a afinidade dessa partícula, dessa estrutura por água. Então, você permite que ela seja muito bem transportada no sangue e em estruturas aquosas, tá? As lipoproteínas, então, são formadas por proteínas, né, que são as apoproteínas. Isso pode corresponder de 1 a 60% da lipoproteína. A gente tem os fosfolipídios, os triacilgliceróis, o colesterol e os ésteres de colesterol. Então, todas essas moléculas fazendo parte dessa estrutura. Aquelas moléculas que são mais apolares, né, menos carregadas, interagem pior com a água, como são os ésteres de colesterol, e os triacilgliceróis vão estar mais para dentro da molécula, né, dessa partícula, enquanto que os fosfolipídios e o colesterol, que são mais anfipáticos, vão estar mais na parte externa, junto com as proteínas nessa molécula, né, nessa lipoproteína. Existem vários tipos de lipoproteína, dependendo justamente da composição, tanto dos lipídios quanto das apoproteínas. E essa composição vai fazer com que essas moléculas tenham diferentes tamanhos e densidades. Então, a gente tem desde o que a gente chama de quilomicrons até o que a gente chama de HDLs, que são as lipoproteínas de alta densidade. O HD é de High Density Lipoproteins, né? Então, a gente está aqui representando desde as que têm a menor densidade até a que tem a maior densidade. Né? Se a gente olhar, essa daqui é a que ocupa o maior tamanho, né? E essa aqui o menor tamanho. E isso tem relação justamente com a composição dessas moléculas, né? Proteínas e lipídios. Se a gente olhar os quilomicrons, que são aqueles que têm a menor densidade, faz sentido eles terem a menor densidade por eles serem aqueles que têm a maior proporção de lipídios em relação a de proteínas. Aqui 2% de proteínas e o restante de lipídios, principalmente triacilgliceróis. Tá? Lembrando que os lipídios, né, eles são menos densos que a água, né? Se a gente pingar uma gota de óleo na água, essa gota de óleo ela vai boiar. Então, se eu tenho muito lipídio, eu tenho uma baixa densidade. Se eu tenho menos lipídio, eu vou ter uma alta densidade. Se a gente comparar aqui, né, com a HDL, essa HDL ela tem uma proporção bem maior de proteínas, de lipídios ela tem uma proporção bem maior de fosfolipídios, né? No meio do caminho a gente tem as VLDLs e as LDLs. As VLDLs e as LDLs são moléculas, né, partículas que vão ter aí uma quantidade intermediária de proteínas, vão ter uma quantidade grande de fosfolipídios e também tem uma quantidade grande de éster de colesterol e triacilgliceróis, né? Isso tem a ver com o metabolismo dessas moléculas, né? Com o metabolismo do transporte de lipídios. Mas antes de falar desse metabolismo de transporte de lipídios, a gente vai falar das apolipoproteínas, então a parte proteica. Nessas partículas, né, além dessa proporção diferenciada de proteínas, a gente também tem tipos de proteínas que são diferentes, tá? Então, a gente tem aqui as apoproteínas presentes, por exemplo, nos quilomicrons, no HDL, no LDL, na VLDL, na IDL, que é um intermediário aqui até a gente entre a VLDL e a LDL. Se a gente olhar, a composição é bem diferente, existe troca de apoproteínas entre essas lipoproteínas e a gente vai perceber aqui que, por exemplo, o LDL ela só tem essa B100, enquanto que o VLDL tem B100 tem essa C3, E e C2, e a IDL tem a B100, a E e só a C3. Então, essa daqui tem mais apoproteínas, essa aqui tem menos, essa aqui tem menos, e isso tem relação com o metabolismo delas. Por quê?
Porque se a gente olhar o transporte de lipídios, a gente vai ver que os quilomicrons são as lipoproteínas responsáveis pelo transporte dos lipídios que estão vindo da dieta para os outros tecidos, tá? Então, o que está vindo para a dieta vai ser transportado, né? E vai ter um delivery para as células, principalmente célula muscular, tecido adiposo, então ou para ser consumido ou para formar reserva, né, lipídica. E enquanto esses quilomicrons vão interagindo com essas células e fornecendo os ácidos graxos, né, dos triacilgliceróis que compõem essas moléculas, a nossa dieta ela é rica em triacilgliceróis, dentre todas as categorias é rica em triacilglicerol. Não é à toa que o quilomicron ele tem uma grande quantidade de triacilglicerol. Então, ele vai fazendo o delivery dessa molécula, a gente passa a chamar esses quilomicrons de quilomicrons remanescentes e ele entrega, então, o restante desses lipídios no fígado. No fígado, então, isso vai ser processado, todos os lipídios que estão chegando da alimentação ou que estão sendo sintetizados no fígado vão ser liberados também na forma de uma lipoproteína que é chamada de VLDL. A VLDL, se a gente olhar aqui, voltar aqui na composição dela, a gente tem uma proporção maior, né, entre os lipídios de triacilgliceróis, tá? A VLDL, ela tem também todas essas apoproteínas. O que vai acontecendo? Ela vai entregando esses triacilgliceróis para as células, né, para as várias células, aqui representado principalmente o tecido muscular e o tecido adiposo. E isso vai fazer com que, entregando esses triacilgliceróis, ela tenha a sua densidade alterada. Então, VLDL é de very low, né, de muito baixo, densidade muito baixa, e ela passa a ser chamada de IDL, né? A IDL ela vai ter uma densidade intermediária. Se a gente voltar aqui de novo na composição da... aqui não tem a composição da IDL, mas a gente veria uma diminuição da quantidade desses triacilgliceróis. A gente vê que de VLDL para IDL tem perda dessas apoproteínas, né, do tipo dessas apoproteínas, e isso faz com que agora, né, na verdade, assim, vamos dizer assim, mais murchinha, essa IDL, ela ou vai retornar para o fígado e de novo você vai alimentar esse ciclo, você pode, ou ela vai continuar entregando e vai diminuir ainda mais a sua densidade e vai passar a ser chamada de LDL, né? Que tem uma densidade, então, que vai ser baixa, né, em comparação ao que a gente compara, né, LDL e HDL, de low e de high, né? Mas isso por quê, né? Se a gente olhar aqui, comparar VLDL com o LDL, a gente tem uma diminuição, um aumento na proporção, a gente tem uma diminuição do tipo, né, de apoproteínas, passa a ter só a B100, mas, né, embora você só tenha a B100, você tem uma relação proteína-lipídio maior. Por quê? Essa molécula perdeu bastante triacilglicerol, principalmente, e ficou enriquecida em colesterol, principalmente éster de colesterol. Isso faz com que a B100, que antes, na verdade, ela estava escondida, ela passe a ficar exposta. Isso faz com que essas moléculas sejam capazes de interagir com receptores de LDL em tecidos, principalmente tecidos que são tecidos que sintetizam aqueles derivados, aqueles hormônios, por exemplo. Essas LDLs, então, são endocitadas nesses tecidos e libera, então, principalmente colesterol para essas células, tá? Uma outra partícula que também é gerada, né, formada no fígado é o HDL, tá? O HDL de High Density Lipoprotein, né, é o que tem outras apoproteínas, né, diferentes. É uma lipoproteína
que tem muito pouco triacilglicerol, muito pouco éster de colesterol, tem mais fosfolipídio e a proporção de proteínas é bem maior. Isso porque é como se elas fossem, ó, comparação aqui do tamanho, né, partículas mais, lipoproteínas mais murchinhas, né? Elas vão ser capazes de interagir com receptores das células e captar colesterol dessas células. Por isso que essas moléculas, né, LDL e HDL, ficaram popularmente conhecidas como mau colesterol, no caso do LDL, e bom colesterol, no caso do HDL. Isso por quê? Né? Qual é o problema com o colesterol? Níveis altos plasmáticos de colesterol estão relacionados com a formação de placas de ateroma, né? As artérias, elas perdem a elasticidade por conta do acúmulo de, principalmente, colesterol nessas placas de gordura, e isso causa, por exemplo, infarto, trombose renal, AVC, né, acidente vascular cerebral. Então, esse acúmulo é um problema, e como o LDL é uma lipoproteína que entrega colesterol, isso faz com que um aumento nas taxas de LDL sejam prejudiciais, né? Então, existem aqui os valores ideais, né? Se a gente perceber aqui, concentrações maiores de LDL, né, são ruins, enquanto que concentrações maiores de HDL são boas, né? O HDL, ele tem essa função de retirar a molécula de colesterol, inclusive aí das placas de ateroma, tá? Então, muito LDL é ruim e pouco HDL também é ruim. Então, na verdade, o balanço, né, a razão entre essas duas moléculas é o mais importante até de ser olhado do que os valores absolutos. Você pode não ter nem tanto uma concentração de LDL tão acima dos níveis, né, dos valores ideais, mas se você tiver uma concentração de HDL muito baixa, isso pode ser um problema, tá? Então, a razão LDL-HDL é importante e essa razão vai ser determinante para a gente olhar o perfil lipídico do paciente, tá? Então, por exemplo, razões de LDL e HDL altas, né, ou seja, mais LDL em relação a HDL, estão associadas ao consumo das gorduras trans, né? Então, quanto maior o consumo de gordura trans, de ácidos graxos saturados ou de ácidos graxos seguido, né, pelos ácidos graxos monoinsaturados, maior é essa relação LDL-HDL, ou seja, maior uma relação ruim em relação a esse perfil lipídico, né? Então, um dos problemas lá da gordura trans que a gente falou está associado justamente a esse aumento de formação de placas de ateroma e, consequentemente, desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares e, enfim, cerebrais também. Então, todos esses lipídios, né, que estão sendo mobilizados, estão sendo transportados, seja por que lipoproteína for, ele vai ter um destino nas nossas células, né? Ou ele vai ter um destino energético, a gente vai ou consumir, né, oxidar essas moléculas, gerar ATP na célula, ou estocar, né, vou guardar lá no meu tecido adiposo, ou essas moléculas podem ser, então, importantes constituintes celulares, né, formar as membranas, né, então isso tem relação com uma função estrutural, mas também atuam como moléculas sinalizadoras, né, na forma de hormônios, na forma de intermediários de vias de sinalização, né, entre outras moléculas, né. Então, essa mobilização e esse destino desses lipídios vai determinar as várias funções que esses lipídios apresentam. Eu espero que vocês tenham compreendido todas as estruturas, né, principais encontradas em lipídios. Como eu falei, é uma classe de moléculas bastante variadas, a gente pode derivar uma série de moléculas a partir dessas moléculas. Eu esqueci de pontuar, mas a própria molécula de colesterol é derivada, né, de um ácido graxo,
você pega o palmitato, ele passa por uma série de reações, de dobramentos que formam aquela estrutura peculiar, né, da molécula de colesterol. E dependendo então dessas estruturas, a gente vai ter diferentes interações e, portanto, diferentes funções sendo desempenhadas por essas moléculas.